Se você está querendo começar a fazer bolsas lindas, como essa daqui ou essa daqui, mas não sabe quais materiais usar para criar uma bolsa do zero, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar quais os materiais que eu uso para criar as minhas bolsas do zero e você vai descobrir que criar uma bolsa de alto valor, uma bolsa de luxo, pode custar bem menos do que você imagina. Seja muito bem-vindo ao canal Yuno Atelier, eu sou a Bianca, sou especialista em bolsas de crochê com pintura e eu vou te mostrar agora quais os materiais que eu uso para poder produzir as minhas bolsas em crochê e eu vou te mostrar que não é muita coisa. Você não precisa investir muito dinheiro para poder começar a produzir bolsas lindas como essa. Eu vou te mostrar aqui alguns materiais, mas você não precisa comprar todos e eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. A primeira coisa que eu quero te mostrar é a questão relacionada aos fios. Qual fio que eu devo usar, qual é melhor para trabalhar, qual dá um acabamento melhor. E testando alguns fios, né, como eu já trouxe aqui, já fiz muitas bolsas de todos os fios possíveis praticamente, eu tenho um veredito aqui de qual fio é melhor de trabalhar, qual deixa um acabamento mais bonito e eu vou te mostrar agora. Vou te mostrar algumas opções que eu tenho aqui no meu ateliê que eu gosto bastante de usar. E entre essas opções que eu vou te mostrar, eu vou te falar qual que é a minha favorita. O primeiro fio que eu quero te falar é o fio de malha. Todos os materiais que eu mostrar aqui vai estar na descrição ou aqui em algum lugar aparecendo aí na tela para você poder conferir, tá? Eu compro todos eles através da Shopee, que acaba saindo mais em conta também. Mas algum outro eu costumo comprar também na minha cidade, como ferragens e tal, mas eu vou falar ao longo do vídeo. O primeiro fio que eu quero te mostrar é o fio de malha. E o fio de malha, ele é bom de trabalhar, ele é fácil, mas ele tem uma questão um pouco mais complicada. Se você está começando agora, nunca fez uma bolsa e quer começar a fazer, eu não recomendo você trabalhar com ele. Essa bolsa que eu mostrei aqui no início do vídeo, ela é feita com fio de malha. Eu vou aproximar aqui para você poder ver, olha. É exatamente esse fio aqui que eu tô mostrando, esse novelo que eu utilizei para poder fazer essa bolsa. E deu um acabamento bonito, mas ele tem um porém na questão de produção. Se você não souber trabalhar com esse fio, o acabamento da sua peça não fica legal, fica um acabamento torto, fica um acabamento grosseiro. Então, para começar, para quem nunca fez uma bolsa e quer começar a fazer, eu não recomendo esse fio logo de cara. Faz com outro primeiro e depois você compra dele para poder fazer. Existem diversos fios de malha no mercado. Esse aqui é o fio residual. Eu gosto bastante dele porque ele deixa um acabamento mais durinho na peça. O fio premium ou premium, não sei como é que fala direito, ele deixa um acabamento bonito, mais brilhoso, mas dependendo do fio, a bolsa fica um pouco mais mole. Mas dá para solucionar isso também. Mas então a primeira opção que eu quero deixar aqui é o fio de malha. Ele, em questão de economia, é um fio bem mais barato do que os que eu vou mostrar aqui. Então eu quis trazer ele justamente por isso. Eu não tenho eu não tenho como investir muito dinheiro, por exemplo. Claro que os outros fios também não custam muito caro, né? Mas se você quer começar por uma opção mais barata, você pode começar pelo fio de malha, que é uma ótima opção. Só que tem esse porém que eu falei, o acabamento, se você não souber, se você não tiver um ponto mais firme, não souber trabalhar com ele, talvez a sua bolsa não fique muito bacana. O segundo fio que eu quero mostrar é o fio náutico. Esse aqui é o fio náutico 5 milímetros, ele é um pouquinho mais grosso, olha só, tá vendo? Ele tem uma espessura um pouco mais grossa, um fio dele é isso daqui, ó, tá vendo? Ele também deixa um acabamento muito bonito nas peças. Eu vou estar deixando aí a foto de uma bolsa que eu fiz com um fio de 5 milímetros, fica muito bonito e é um bom fio para poder começar a trabalhar também. Ele rende bem a produção. A bolsa você consegue fazer rápido porque é um fio um pouco mais grosso, mas tem que tomar cuidado também quanto ao acabamento para não ficar muito grosseiro. Você tem que saber escolher um modelo
bonito, um modelo mais delicado para você conseguir usar ele. Mas ele ainda é mais fácil de usar do que o fio de malha, porque o acabamento fica mais perfeito e ele dá esse brilho. Olha só o brilho que tem esse novelo aqui. Então a peça fica muito bonita. Seguindo ele, né, seguindo a lógica dos fios, eu tenho o fio náutico 3 milímetros e esse daqui é o poliéster. Ele é um fio, ele tem um brilho, mas ele parece mais um tecidinho, tá vendo? Ele fica com um acabamento bonito, mas esse aqui em específico, ele é mais levinho. O fio de poliéster, ele é ótimo de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar com o de 3 milímetros, que é um pouco mais fino, porque dá um acabamento mais delicado. Eu tô até fazendo essa bolsa aqui, tá vendo? Olha como fica bonito. Só que o poliéster, ele tem algumas questões que você tem que se atentar. Dependendo da marca, pode ser que a sua bolsa fique mais pesada do que ela deveria, porque o fio poliéster, ele pesa, né? Então, às vezes você vai fazer uma bolsa que sem colocar nada, ela já fica uma bolsa mais pesada, então tem que se atentar a isso. Esse fio aqui que eu estou usando, isso não acontece, é um fio bem leve, mas eu já usei fios em que a minha bolsa ficou pesada por conta disso. Então, é preciso se atentar aí a essa questão. E agora eu vou te mostrar o fio que eu recomendo, que eu mais gosto de trabalhar e que eu acho que as peças têm um acabamento muito bonito, a bolsa fica leve e assim, é um fio perfeito, é o que eu mais gosto, é o que eu mais compro aqui no meu ateliê e é o que chama mais atenção das clientes quando eu mostro as bolsas, que é também o fio náutico polipropileno de 3 milímetros. Ele também é um fio, ó, que não é grosso, ele é um fio mais fino. Só que essa marca aqui em específico desse polipropileno, ela é ótima de trabalhar. Eu vou estar deixando aí aparecendo na tela. É da Rayon-Tex, não é patrocínio, tá? Esse vídeo. Eu tô indicando aqui porque é uma marca que eu gosto muito, que eu uso muito. E inclusive dessa bolsa aqui, eu usei esse fio para fazer essa bolsa aqui. E assim, é uma bolsa que ficou leve, é um fio muito bonito, olha o brilho que essa bolsa aqui tem. Dá um acabamento super profissional, de bolsa de luxo mesmo. E é um fio que eu recomendo demais, que eu uso muito mesmo. Então, se você tiver um valor um pouco acima para você poder investir, mesmo que você tiver pouco, invista nesse fio daqui, né? Tem várias cores, são muitas cores mesmo. Eu recomendo que você invista para começar aí num tom mais neutro, como esse da bolsa que eu te mostrei, um prata, um marrom, um preto, que o acabamento fica muito bonito e vai dar um tchan na sua peça que quem olhar a sua peça vai ver que é um produto de luxo, não vai ficar com aquele acabamento de pobre, de feio, de mal acabado. Ela realmente fica com um acabamento muito bonito. Então, de fio, essas recomendações que eu tenho aqui. Eu tenho outros aqui também no ateliê, eu vou mostrar rapidinho só para não ficar muita dúvida aí, mas eu vou mostrar que eu também uso outros tipos de fio. Olha, seguindo o mesmo raciocínio, né, que vocês sabem, já viram que eu gosto de trabalhar com fio náutico, eu tenho esse daqui. Esse fio aqui, ele é poliéster. E a bolsa realmente fica uma bolsa um pouco mais pesada com fio poliéster, mas é um fio também muito bonito. Olha só, ele é fininho, tá vendo? No acabamento do fio você pode encontrar tanto um fio com um acabamento redondinho, quanto esse aqui que eu te mostrei, ó. Os dois são 3 milímetros. Só que esse aqui ele é redondinho e esse aqui o fio é achatado, né? Tem essa opção aqui também, que é muito boa para quem tá começando. Pode comprar qualquer um, mas eu recomendo, como eu falei, esse daqui da Rayon-Tex. Ou você pode comprar também, você pode fazer bolsas de barbante. Esse aqui é o barbante número 6, que dá para fazer bolsas também mais borrozinho, mais assim, uma vibe mais praia. Fica muito bonito também usar o barbante número 6 ou até o número 8 para poder produzir bolsas. E é uma opção mais em conta também. O barbante você vai comprar
mais barbante por menos, um valor menor. E aproveitando que eu já tô aqui mostrando mesmo, o acabamento das bolsas de barbante, ó, por exemplo, são assim. Essa bolsa daqui é, de longe, a que eu mais uso, é a mais versátil que eu tenho, a que eu mais gosto, porque ela não é chique, ela é simples, então pro dia a dia eu uso muito essa bolsa e ela é toda feita de barbante, então dá pra fazer também um acabamento muito bonito, só que é uma proposta totalmente diferente dessa daqui, por exemplo, que eu te mostrei. Essa aqui é uma bolsa de muito mais luxo, de muito mais valor do que a de barbante visualmente, né? São bolsas assim que o valor visual delas já é muito diferente. Fica aí a comparação, né, para você ver questão de material, de acabamento, qual que vai dar para você cobrar mais, qual que você vai ter que cobrar mais barato. Tem a questão visual também, que você tem que se atentar. Então, de fio, essas são as opções que eu indico para você. Agora, outros materiais que eu uso também, que são indispensáveis, que já tá aqui pertinho de mim, que são uma agulha, né? Aí, geralmente eu uso a de 4 milímetros, 4,5 milímetros. Essa aqui é a de 4,5. Eu gosto muito dessa de bambu aqui. É a que eu mais uso, a que eu mais gosto. Eu uso da poliéster, polipropileno, barbante, qualquer uma, eu uso essa agulha daqui. Uso também fita métrica, é importante ter para você poder medir, fazer a medição das bolsas, ou ver o tamanho que ela tá ficando. Às vezes você vai seguir algum tutorial aí e é indispensável que você tenha uma fita métrica também para poder fazer a medição aí das peças. E outros dois materiais indispensáveis também é a tesoura, né? Uma tesoura boa aí para você poder cortar, que tem um bom corte, e uma agulha de tapeceiro para você fazer o acabamento aí das peças. É uma agulha maior, ela não tem ponta e tem aqui essa base aqui, ó, bem larga, tá vendo? Ó, ela é sem ponta. Também é indispensável. Além disso, eu vou dar aqui um up nos materiais, caso você queira forrar suas bolsas, que dá também outro acabamento para suas peças. Eu forro todas as minhas bolsas. Até essa daqui de barbante, ela é forrada, tá vendo? Por dentro, todas as minhas bolsas são. Essa aqui que eu mostrei também, ela é toda forrada por dentro. Deixa eu abrir ela aqui. Olha, ela é toda forrada por dentro. Então, para você conseguir forrar suas bolsas, você vai precisar de linha e agulha, né? É muito importante você ter esses dois materiais para você poder fazer o forro aí das suas bolsas. No caso das minhas bolsas, dá para você fazer tanto forro com máquina de costura, quanto você forrar a bolsa enquanto ela ainda estiver desmontada. Também dá para fazer isso tranquilo. E para você não comprar, tipo assim, várias linhas das cores que você precisa, então às vezes você tá fazendo uma bolsa marrom, você tem que ter uma linha marrom, uma bolsa preta, uma linha preta, uma bolsa rosa, uma linha rosa, você já compra essa linha aqui que ela é transparente. Olha, ela é bem fininha, não sei se vai estar dando para ver, mas ela é bem fininha e dá para todas as cores de bolsa aí que você for utilizar, para dar em qualquer acabamento, e uma agulha de costura, que também é bem baratinho. Isso aqui esse conjuntinho aqui você não vai pagar nem R$10 se você comprar aí na sua cidade mesmo, é bem barato. E é um up aí para você dar nas suas peças. O próximo material que eu vou mostrar vai ser as ferragens. E aí varia muito de bolsa para bolsa. Ferragens, acessórios, vai depender do modelo que você vai fazer. Você vai precisar de fechos, como este daqui, ou este daqui, que eu ainda nem abri, ó, ele tá fechadinho. Você pode escolher o modelo de fecho que você vai utilizar. Você vai precisar também de mosquetão, tá vendo essa argola aqui? Que ela é mosquetão, você abre aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar direito. Ó. Você abre também para poder fazer as alças, colocar as alças na bolsa. Isso aqui também é indispensável. Ou você pode usar também, em vez de usar os fechos que eu mostrei aqui, você pode também usar um botão imantado, que é aquele botão, deixa eu abrir ele aqui. Ele é de imã, né? Então, você põe um no lado da bolsa, no outro,
E aí quando for fechar, você fecha assim. Eu vou mostrar aqui na bolsa que é mais fácil. Por exemplo, nessa bolsa aqui, eu usei o botão imantado, ó. Então, ó, se você quer abrir, você simplesmente, ó, abre e fecha, tá vendo? É para isso que ele serve, o botão imantado. E aí as argolas, no caso, é para você pôr as alças. Nesse caso aqui, dessa bolsa em específico, eu não fiz a alça de crochê. Eu comprei uma alça de couro para poder ficar com acabamento diferenciado. E aí esse tipo de acabamento, se você tiver um valor a mais para investir, você pode investir sim, que dependendo do modelo, dá outro visual. Mas é para isso que serve, tá vendo as argolas? Tem essa outra argola aqui também, que é para lateral, né? Você pode utilizar também na lateral essa argola aqui, esse mosquetão aqui, normalmente. Nessa bolsa aqui em específico, eu usei esse modelo aqui, tá vendo? Que ele tem esse negócio aqui que eu não sei o nome, e é um mosquetão aqui. Também dá um acabamento bem bonito. E, além disso, tem as correntes também. A corrente você compra em metro, né? Você pode comprar na Shopee, você pode comprar aí na sua cidade. Caso você não queira usar a corrente também, você pode fazer a alça de crochê também, que funciona muito bem. Inclusive, já fiz várias vezes. Essa bolsa aqui, por exemplo, a alça maior dela é feita de crochê. Tá até aqui dentro da bolsa, tá vendo? Ó, eu não usei corrente nessa bolsa. O que eu usei foi a alça que eu fiz de crochê, e eu poderia usar essa argola aqui, mas eu usei essa daqui, ó, tá vendo? Que é praticamente a mesma coisa, é um mosquetão, só que com formato diferente. Esse aqui não tem o formato de argola, como esse aqui que eu mostrei. Para quem tá começando, não tem nada ainda, eu recomendo comprar só desse daqui mesmo. Você faz as suas primeiras peças com esse mosquetão, que ele vai te servir muito. Você vai poder colocar as alças na bolsa, tá vendo? Olha essa daqui. Coloquei com um mosquetão mesmo e serve muito bem. E aproveitando que eu já tô com essa bolsa aqui na mão, eu quero te dar um up aí, uma dica de, digamos assim, de crocheteira avançada. Uma dica que eu usei para poder dar um up nas minhas peças, que é o seguinte: muitas vezes você vai fazer a alça de crochê, como essa daqui, por exemplo, e o crochê ele tem uma questão, principalmente para alça, ele cede. Então, a tendência, se você não colocar nada aqui dentro, a tendência é que essa alça vá cedendo e o acabamento vai ficando mais folgado, digamos assim. E para isso não acontecer, eu uso isso daqui. E isso daqui eu vou te falar, em questão de quanto que você vai gastar com isso daqui, é praticamente nada, porque esse caninho aqui a gente compra em casa de material de construção e o metro dele é muito barato, mas muito barato mesmo, coisa assim de menos de R$5, você compra 1 metro, 2 desse caninho transparente aqui, desse tubinho aqui. E para você poder fazer essa alça aqui, você faz a alça de crochê e depois, antes de finalizar, você coloca o tubinho aqui dentro, né, o caninho, ó, como você pode ver, ó, é bem durinho, e dá um outro acabamento e a alça não vai ceder, porque tá com o tubinho aqui, então ela não vai esticar. Então é um material também que vale muito a pena comprar por ser muito baratinho. Dá para comprar também aquele caninho de chuveirinho, mas esse aqui ainda é mais em conta ainda e que dá um acabamento assim mais profissional para sua peça, né? Você também tem que pensar a longo prazo aí em questão de durabilidade da bolsa. Outro material que para mim é indispensável, dependendo do modelo da bolsa, é a malha chenille, que é essa telinha quadriculada aqui. E para que ela serve? Ela também é bem baratinha, um quadrado bem maior do que esse daqui, você paga R$20 e dá para você fazer mais de uma bolsa com ele. Ele serve para estruturar a bolsa, para deixar a bolsa durinha. Então, sabe aquele acabamento de bolsa moderna, sem parecer aquelas bolsas de praia, o acabamento meio que não fica muito bacana? Geralmente essa malhazinha aqui é utilizada.
Então, novamente, eu utilizei nessa bolsa aqui, você tá vendo que ele tem um acabamento assim? Eu aperto assim, ó, ele é durinho, ó, aqui, tá vendo? Ele nem dobra direito, é porque eu utilizei isso daqui. E aí ele fica com esse acabamento aqui, redondinho, bonitinho, fica perfeitinho. Nessa outra bolsa aqui que eu mostrei, ele também tem esse acabamento na parte da frente, né? Como eu usei a pintura, no caso, para poder pintar, é indispensável você ter isso aqui, porque só com o tecido você não consegue fazer esse tipo de trabalho aqui. Se for uma bolsa só de crochê, até dá, mas a bolsa tende a ficar um pouco mais torta. Com isso aqui, você colocando isso aqui no final, dá um acabamento retinho na sua peça. E ó, fica muito bem estruturada, tá vendo? Ó, não é uma bolsa mole, é uma bolsa mais durinha. Então, pra mim, para bolsas de alto padrão, isso daqui é indispensável. Tem um caso apenas que eu não uso essa malha aqui, que é em mochilinhas, e eu vou te mostrar agora. Essa mochilinha aqui que eu fiz é um caso de que eu não utilizei essa malha chenille, né? Olha, eu vou mostrar, essa aqui nem forrada tá ainda, mas olha, ela é somente o tecido mesmo e ela já ficou bem estruturadinha. Eu optei por utilizar o tecido de malha justamente para ficar mais durinha mesmo, porque com o tecido de malha ela tende a ficar um pouco mais durinha. E como é nesse formato aqui, ela não pede a malha chenille, mas é somente nesses casos dessas bolsas assim que a gente faz. Se você quiser fazer um modelo parecido com esses outros que eu te mostrei, esses outros dois que eu te mostrei, provavelmente você vai precisar para ficar um acabamento mais profissional. E agora eu vou te mostrar o tecido, que é o que a gente usa, né, para poder fazer as pinturas, para poder fazer o forro. E eu uso esse tecido aqui, eu não sei o nome dele. Esse tecido aqui, na verdade, eu não compro, eu ganho ele aqui na minha cidade. Mas se você for comprar aí, você vai comprar na sua cidade um tecido para poder fazer pintura. É um tecido assim, parecido com esse daqui, ó. Se você quiser até printar aí no vídeo, é um tecido que ele não é muito juntinha a fibra dele, ele tem uma transparênciazinha, sabe? Não sei se vai dar dando para ver aqui no vídeo a transparênciazinha dele, mas ele absorve a tinta muito bem. E pra gente furar ele com a agulha na hora de fazer o acabamento, juntar ele com o crochê, ele também é muito bom, ele é ótimo. E dá um acabamento bem bonito. Você também pode utilizar para poder fazer as bolsas, as peças, o linho. O linho também fica muito bonito, é um tecido também muito chique, muito moderno, né? Também fica muito bom mesmo. O que não dá para fazer são tecidos acetinados, como cetim, esse tipo de tecido você não consegue trabalhar, porque não dá para pintar nele em cima. Eu, pelo menos, nunca tentei, mas acredito eu que não fica com um acabamento muito legal. Um tecido mais liso, mais sem brilho, assim, ele fica melhor para poder você trabalhar em cima dele. E por último, mas não menos importante, a gente utiliza também os materiais que são indispensáveis, que é tinta para tecido e pincel. E aí aqui eu vou dar algumas dicas, né? Essas tintas de tecido você acha em qualquer loja de artesanato, né? São tintas assim, olha. Você compra as tintas para poder fazer as pinturas. E aí tem duas opções aqui que você pode fazer. Você pode escolher um modelo, pintar ele e comprar as tintas das cores que você vai utilizar, ou você pode comprar as tintas de cores primárias, que é amarelo, azul, vermelho, branco, preto. E eu recomendo também comprar um marrom, né, que ajuda muito também, um sépia, que são tintas que a gente usa muito para você criar as suas próprias cores. No meu caso aqui, eu tenho essa maletinha de tinta aqui. Olha, ela é grande, né? Ela, na verdade, é uma maleta de pesca que eu utilizei para colocar as tintas. Mas eu não tenho todas as cores aqui dentro dela. Então, por exemplo, o verde escuro... Deixa eu procurar ele aqui. O verde escuro, eu só tenho esse daqui.
E aí, como que eu faço para poder colocar um verde diferente, um verde mais amarelado ou um verde mais escuro? Eu simplesmente misturo com outras tintas. Então, se eu quero um verde mais amarelado, ó, esse aqui é um verde mais azulado, tá vendo? Ele tem um subtom meio azul. Se eu quero deixar ele mais amarelado, com um fundo mais quente, eu misturo um pouco de amarelo nele. Se eu quero deixar ele mais escuro, eu ponho um pouco de preto, um pouco de marrom. Se eu quero clarear, eu ponho um pouco de branco. Então eu vou misturando. E aí é por isso que eu estou recomendando isso para você. Se você não tem nenhuma tinta ainda, ou você compra as cores primárias, se você souber fazer as misturas, ou se você não sabe fazer nenhuma mistura, escolhe um modelo de bolsa. Não, eu vou fazer essa bolsa daqui, eu vou pintar isso daqui e compra as tintas que você vai utilizar. Geralmente a gente usa aí, eu particularmente, uso no máximo, dependendo da pintura, 4, 5 tintas, no máximo. Não costumo passar disso. Geralmente a gente usa marrom, a gente usa o branco, todas as minhas pinturas eu uso o branco, tá? Para fazer as sombras, as iluminações, então sempre tem um branco, um marrom também, um sépia, né? Que eu utilizo muito. Geralmente são as tintas que eu mais utilizo. E aí você escolhe, eu vou fazer uma rosa. Que cor que vai ser? Vermelha, vai ser rosa, vai ser laranja? Você compra na tonalidade que você vai precisar. E os pincéis? Os pincéis também eu utilizo no máximo 2, 3 por pintura que eu faço. E eu não costumo utilizar pincéis grandes assim. Muito difícil, só quando a pintura é muito grande, quando é um quadro. Mas para pintura de bolsa, esse tipo de pincel grande a gente não utiliza. A gente utiliza pincéis menores, como este daqui. Deixa eu ver se vai focar. Ó, este daqui eu utilizo também. Esse daqui, ó, que ele é mais achatadinho, tá vendo? Utilizo, deixa eu achar aqui. Esses assim, ó, com ponta mais fininha para dar algum detalhe. Se tiver a ponta mais fina do que esse aqui, é ainda melhor, ainda utiliza bastante. Olha, eu tenho esse aqui também, ó, pequenininho. Esses pincéis mais achatadinhos assim, ó, usa muito. Então assim, compra no máximo aí uns 2 pincéis, no máximo 3, que você não vai utilizar muito mais do que isso para esse tipo de pintura de bolsa. Ah, Bianca, mas eu quero fazer uma bolsa igual aquela sua que você fez, igual essa daqui, ó, que eu mostrei aqui no vídeo. Ó, igual essa daqui, mas eu não sei o que pintar, eu não sei desenhar. O que que eu faço? E aqui vai a dica que eu vou te dar para você poder fazer esse tipo de bolsa. Que é, se você pode utilizar o ChatGPT para poder criar os riscos para você. E o risco nada mais deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, essa daqui é a pintura e esse daqui é o risco. Você pode pedir o ChatGPT para criar a pintura para você, do jeito que você quer, e depois você pede ele para poder criar o risco da pintura que ele mesmo criou para você poder pintar. Ou você pode ir nessas lojas de sebo, de livrarias antigas, né, que vendem essas coisas usadas, e comprar aquelas revistas de antigamente mesmo, ó, como eu tenho aqui em casa. Bastante revista que eu utilizo para poder escolher. Geralmente eu gosto muito de pintar flores, então eu tenho bastante revista de flor e eu vou escolhendo aqui, né? E ela tem como eu mostrei aqui, né? Ela tem a pintura e embaixo aqui ela costuma ter o risco também pra gente poder fazer. E aí, para poder passar esse risco aqui pro tecido, eu utilizo esse papel aqui, que eu não sei o nome, que ele tem, você coloca o risco aqui em cima, essa parte aqui vai no tecido e você só passa por cima e a tinta sai no tecido para você poder pintar. Se você não sabe pintar, não sabe mexer com isso, você pode pesquisar aqui no YouTube também, que tem várias aulas aí ensinando a poder pintar, para você poder aprender. E é bem divertido mesmo, é ótimo para a cabeça, a gente distrai muito e ficam peças maravilhosas. Como você viu aí, eu te mostrei 3 peças que eu tenho aqui no meu ateliê e que são lindas, são peças de luxo com um acabamento super profissional e são peças que, para quem gosta, distrai muito, a gente relaxa
e ainda ganha um dinheiro em cima disso. Então, vamos lá, né? Eu te mostrei muitos materiais aqui, você não precisa comprar todos eles, mas tem alguns indispensáveis e eu vou passar quais são esses indispensáveis aqui para você agora. Primeira coisa, você precisa escolher um fio para você poder comprar. Como eu falei, eu indico esse aqui da Rayon-Tex, vai estar linkado aí no perfil, aparecendo para você em algum lugar aí da tela, né? Você vai escolher um fio para você poder começar a trabalhar, uma agulha, porque você vai precisar, lógico, uma tesoura, uma fita métrica que tá aqui, deixa eu pegar ela aqui, uma fita métrica. Esse aqui é o material inicial que você vai precisar para poder criar a bolsa. Ah, já fiz a trama, já fiz tudo, né? Quase terminei a bolsa. O modelo já tá pronto, só falta os acabamentos. O que que eu vou precisar? Malha chenille, isso aqui você paga R$20 em um quadrado bem maior do que esse, como eu te falei, né? Também tem um preço muito bom. Você vai precisar de mosquetão, e aí o mosquetão vai variar de qual peça que você vai fazer. Se você fizer, por exemplo, uma bolsa como essa daqui, você vai precisar de 4 mosquetões, porque ela só tem uma alça daqui, ela não tem 2 alças. Então é uma alça aqui, um mosquetão aqui, um aqui e um aqui. Então são 4 mosquetões. Agora, se for uma bolsa de 2 alças, como essa daqui, aí você vai precisar de 6 mosquetões desse aqui. Cada mosquetão desse tá em média R$7, tá? Então aí você faz as contas, né? Ou 4 ou 6, para você ver quanto que você vai precisar. Outra coisa que você vai precisar, algum tipo de fecho. Você precisa fechar a sua bolsa. Então, você vai escolher, eu não tenho dinheiro para comprar um fecho desse aqui que é mais caro, por exemplo. Então, o que que você vai fazer? Você vai comprar o botão imantado, que é o caso dessa bolsa aqui, por exemplo, né? Essa daqui que eu já tinha mostrado, essa daqui, você pode colocar um botão imantado também. Em vez de colocar o fecho, você poderia colocar um aqui e um aqui no outro canto, ou 2 aqui assim, né, mais pertinho, e fechar também, que daria super certo de você fazer, e uma opção bem mais econômica. Outra coisa que você vai precisar é o tecido para você poder pintar. Ele já sumiu aqui no meio das coisas, mas é o tecido, as tintas e o pincel. E aí, né, como eu falei, você tem que saber o que você vai pintar. Se você não tiver tempo, ou não quiser, ou não tiver dinheiro para ir num sebo, comprar alguma revista dessas antigas, você pode pedir o ChatGPT para poder fazer o risco para você, e ele vai fazer, e aí você vai simplesmente copiar o risco, colocar ele numa televisão. Você pode abrir o ChatGPT na televisão ou no notebook e colocar um papel em cima do risco e simplesmente copiar aquilo para depois passar pro tecido, né? Se você não sabe como fazer uma bolsa assim, né, do zero, tem alguns vídeos aqui no canal que eu já trouxe aqui, que eu mostro todo o processo de criação da bolsa do zero. Não é um passo a passo, mas é um processo para você poder se inspirar e ver como é feito essas bolsas que eu mostrei aqui, para você poder replicar e criar a sua própria bolsa, né? Que a gente também tem que utilizar a nossa criatividade e não só copiar aquilo que já nos foi mostrado. A gente precisa criar aquilo nosso, a nossa essência. Então, se você quiser entender como funciona esse processo, entra aqui no meu canal e acessa aí os últimos vídeos que você vai se interessar. É um conteúdo bem bacana também. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui nesse vídeo. Espero que você faça boas escolhas, espero que você faça peças lindas e espero que você entre aqui no meu canal e se inscreva, hein? Porque eu tô te ajudando e tô te mostrando os materiais que eu uso para poder fazer as minhas peças aqui no meu ateliê. Então se inscreve no canal, tá? Não perde nenhum conteúdo aí, que eu tô sempre trazendo dicas, sempre trazendo as minhas peças, e eu tenho certeza que você vai amar meu conteúdo também. Deixa seu gostei se eu te ajudei, se eu consegui te dar alguma dica importante, que isso me ajuda a entender se você tá gostando desse vídeo. Mas de qualquer forma, deixa o seu gostei aí, porque me ajuda a saber se eu devo trazer mais conteúdos como esse, beleza? Então eu te vejo num próximo vídeo e até mais!